Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos oferecer o culto hoje em ação de graças pela volta da nossa irmã Rosângela. Foi e voltou em paz. Glória a Deus. Nós vamos ler um texto que está na Epístola de Tiago, capítulo 1, e vamos ler daqui 2 versículos. Tiago 1, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Rogamos que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa breve mensagem de hoje, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o desejo do nosso coração é trazer uma breve instrução quanto à atenção que devemos ter em relação a tudo aquilo que ouvimos. E essa instrução, ela vale para absolutamente tudo. Será que o que ouvimos e saímos muitas vezes repetindo é o que foi dito de fato? O texto citado, ele está no contexto que fala da prática da palavra de Deus. Tiago, o meu irmão de Jesus, diz com muita propriedade: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Para que a palavra seja praticada, precisa ser ouvida com a devida atenção. E eu repito, cuidado com a agonia com que as pessoas ouvem determinadas coisas. O Senhor diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E sobretudo, especialmente nas relações familiares, pais e filhos, entre cônjuges, muitas vezes grandes encrencas poderiam ser evitadas se as pessoas fossem mais criteriosas nas suas escutas. Nas minhas longas escutas tenho visto e ouvido de tudo um pouco, e algo fica muito claro ao meu coração: quanta dor seria evitada se conseguíssemos corrigir essa inclinação agoniada de não prestar atenção àquilo que nós ouvimos. No texto citado, Tiago dá 3 instruções que podemos aplicar a tudo. Primeiro, a primeira instrução: todo homem seja pronto para ouvir. Segunda, seja tardio para falar. Seja tardio para se irar. É impressionante que, normalmente, quando as pessoas escutam determinadas coisas, elas ficam loucas que aquela pessoa que está falando termine de falar para ela dar opinião. Não dê opinião se ninguém lhe pediu. E aí eu queria trazer algumas poucas considerações a respeito desse assunto. Vivemos em um mundo de velocidade, de altas tecnologias, quando as comunicações ocorrem de forma rápida, fazendo a informação percorrer a Terra em questão de fração de segundos. Contudo, ainda é necessário que tenhamos atenção com o que ouvimos e a maneira como fazemos as nossas leituras
tanto de textos quanto de situações. Um ponto, uma vírgula, ou mesmo um ponto e vírgula, podem mudar totalmente o sentido de uma frase. E não há velocidade ou tecnologia que substitua uma boa escuta e uma boa leitura. E isto vale para qualquer área da vida humana. E eu lembrei agora de uma amada irmã que passou uns 10 anos com verdadeiro ódio de mim por causa de uma escuta e interpretação precipitada de algo que falei. Depois daquele longo tempo, tive a oportunidade de esclarecer e fazê-la compreender que jamais dissera o que ela havia imaginado. Quanto tempo de comunhão perdido. Aquela irmã querida passou 10 anos de sua vida cultivando uma ira desnecessária a meu respeito. Parece que o adversário, ele é especialista em se interpor entre o que dizemos e o que é ouvido pelo outro. Aquela amada irmã, eu já contei isso algumas vezes, chegou para me pedir roupa usada. Contei isso há algum tempo atrás. E eu estava atendendo uma irmã que tinha passado estava passando um momento extremamente difícil com um marido alcoólatra que agredia ela e tal. Essa irmã chorando e eu atendendo a irmã. E a outra chega aqui do lado e diz: Nádia, você tem roupa usada para doar? Eu disse: tenho. Para quem você quer? Aí ela deu aquela rabisaca, como se costuma dizer, saiu com uma raiva enorme de mim. Eu não entendi nada, eu fiquei atendendo a pessoa que eu estava atendendo e tal e tal. Passaram-se 10 anos. Essa moça se tornou minha aluna na escola dominical e um dia ela disse: olha, eu já tive tanta raiva de você. Eu disse: o que foi que eu fiz contigo? Por causa de uma resposta estúpida que você me deu. Eu disse: qual foi a resposta? Eu nem me lembrava mais do assunto. Aí ela me refrescou a memória. E ela disse que saiu dizendo: bichinha idiota, ela está pensando que eu estou pedindo roupa usada para mim. Eu disse: minha filha, quando eu respondi daquele jeito, eu queria saber para quem você queria roupa. Se era para mulher, para homem, para criança. Ela disse: aí foi isso. Entenderam? Então, cuidado com as escutas precipitadas. Tenham paciência de escutar. Eu sou a pessoa mais impaciente que você já conheceu. Eu não tenho paciência para as coisas práticas da vida, mas para uma escuta, eu posso passar o dia todinho escutando você, orando por você, porque tem coisas que não dá para a gente ser apressada. Por outro lado, tem a nossa impulsividade que precisa ser tratada e só é possível através desses episódios tão dolorosos. Lembrei-me agora de certa ocasião em que uma outra querida irmã me perguntou: Jesus proibiu tomar a ceia, por que então tomamos? Eu disse: hã? Perguntei perplexa onde ela havia visto essa proibição. Ela de pronto respondeu: em Mateus 26, 29. Eu disse: vá buscar a Bíblia. Ela foi buscar a Bíblia e leu assim, escuta só: eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Ela abriu a sua Bíblia e o leu para mim da seguinte maneira: eu lhes digo que de agora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. A irmã acrescentou um S ao verbo beber, que mudou totalmente o sentido do texto. Pedi que ela lesse o texto repetidas vezes, devagar, e ela lia e botava o S lá de novo, e botava, eu disse: leia de novo. E de novo, ela leu umas 20 vezes. Graças a Deus, ela percebeu aquele erro tão terrível.
E assim são as nossas percepções impulsivas sobre tantas coisas que ouvimos e ou lemos. As palavras de ordem para nós em relação a essas coisas são paciência, atenção e cuidado. E que Deus nos ajude e cure a nossa impulsividade. Muitos maridos ainda não se converteram por causa de determinadas posturas apressadas e agoniadas da nossa parte. Uma vez uma irmã me disse isso, eu fiquei com uma raiva infeliz dela. Mas aí parei e comecei a avaliar determinadas posturas minhas e comecei a recuar diante de determinadas coisas e comecei a ver a glória de Deus descer na vida do meu marido. Que sejamos praticantes da palavra, que sejamos atentos com relação à palavra, que nos deixemos ministrar pela palavra antes de ministrar a palavra para alguém. Isso é sério demais. O que é que essa brevíssima meditação de hoje nos deixa como lições preciosas? Em primeiro lugar, a escuta é excelente aliada de um falar e um agir prudente. E aí eu quero me dirigir aos cônjuges. Escutem-se mais. Prestem mais atenção um ao outro. Façam leituras de determinadas ações que não são ditas com palavras, mas estão lá, estampadas no rosto do outro. Que atentemos para isso em nome de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a nossa ira por motivos precipitados gera muita ferida desnecessária, como o caso daquela irmã que passou uma vida, um tempo de quase 10 anos, sei lá, com ódio de mim e tomando a ceia. Ela estava na igreja toda semana e tomando a ceia e com raiva de mim. Disse que olhava para mim e tinha uma raiva maior do mundo. Tudo por falta de esclarecimento. Tem dúvida? Pergunte. O que foi que você quis dizer com aquilo que você disse? E repita aquilo que você ouviu o outro dizer. E deixe-se ministrar pelo Espírito Santo de Deus. A gente está vivendo um tempo na Terra em que acredita-se em tudo, menos no que se devia acreditar. E tem uma oração que eu gosto muito de fazer em relação a determinadas dúvidas que nós temos em relação a determinadas situações e pessoas. É: Senhor, traga as obras dessa pessoa à luz. Revele o que está oculto pelas trevas. É muito fácil as pessoas repetirem frases feitas, muitas vezes até recortadas da palavra de Deus, para respaldar uma pseudo-espiritualidade. Mas as ações elas não deixam margem a nenhuma dúvida. Preste mais atenção às ações do que às palavras. E por último, sejamos cautelosos, criteriosos, pacientes e atentos com tudo aquilo que a gente tem ouvido ao nosso redor. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações em nome de Jesus Cristo. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Queria que aí onde você está, você curvasse a sua cabeça e se deixasse ministrar pelo Espírito de Deus.